O Salvador da humanidade. Um prazer estar falando com você que está assistindo o nosso canal na web. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero vos chamar a atenção para uma mensagem bíblica que está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15. Eu tenho certeza que você que está na sua casa, quem não já ouviu falar de Davi, do Davizinho que derrubou Golias com uma pedra, sendo usado por Deus? Quantos que não já ouviram falar? Desde pequeno, nós que estamos na igreja, ouvimos falar e sabemos até de fora essa história tão bonita do Davizinho das ovelhas, do Davizinho que foi usado por Deus de uma forma muito grande. Mas eu quero vos dizer que nesta oportunidade, eu quero vos falar sobre quando os gigantes voltam, quando Davi foi ungido para ser rei sobre Israel. Diz a palavra do Senhor que a unção de Deus estava sobre Davi, mas só que, porém, queridos, Davi estava no ápice da sua juventude, Davi estava no ápice da sua unção, Davi estava no ápice da glória, da comunhão com o Senhor. Mas só que, porém, eu vejo um tempo na vida de Davi, que Davi agora já estava mais velho. Diz a palavra de Deus, aqui no capítulo de número 21, o versículo 15 de 2 Samuel, eu quero vos mostrar que quando nós matamos um gigante, outros podem vir sobre a nossa vida. Quando você mata um gigante, quando você derruba um gigante, outros gigantes se levantam, e assim sucessivamente. Às vezes se levanta o gigante da crise financeira na sua vida, e você batalha, e você com a força, com a graça, com a misericórdia de Deus, você derruba ainda das vezes. Às vezes, outros gigantes se levantam contra a nossa vida. Outro gigante pode ser o gigante da enfermidade. Você passou pelo gigante da luta financeira, da crise financeira. Agora a sua vida está abastada. Você está numa situação favorável. Você que antes era classe D, passou a classe B, passou a classe A. A situação está melhor. Mas aí vem outro gigante. Se levanta o gigante da enfermidade. Eu quero vos dizer que muitos gigantes se levantam na nossa vida, mas o mais importante do que os gigantes se levantarem é você estar na mesma posição espiritual. É isso que eu quero vos passar nesta oportunidade. Você que está nos assistindo na web, é isso que eu quero passar a você. Quando o gigante voltar, você precisa estar na mesma posição, naquela posição que você estava quando Deus te usava para você profetizar, quando Deus te usava, quando você orava, quando você buscava a presença de Deus. Agora você não se encontra mais na mesma posição. Existe o risco, o perigo, existe realmente um momento em que esses gigantes voltarão e você não sabe se você vai estar na mesma posição. Por isso que há uma recomendação bíblica que diz: depois de haver feito tudo, devemos ficar firmes. Queridos, em Samuel capítulo de número 21, o versículo de número 15 diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Eu quero dizer aos irmãos, a você que está nos assistindo em nosso canal na web, que Deus, Ele permitiu que Davi passasse por esse momento tão difícil. Deus permitiu que Davi passasse por momentos de dificuldade. Aqui Davi já não era mais aquele menino robusto, aquele menino bonito, aquele menino forte, aquele menino novo na sua juventude. Aqui Davi já não estava mais no ápice. Davi aqui já não estava mais no ápice da sua comunhão. Mas eu quero vos mostrar que Deus é um Deus de misericórdia. Quando os gigantes se levantam, se você não puder derrubá-lo, Deus vai levantar alguém para poder derrubar esse gigante por você. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui dentro da palavra de Deus. Mas o que eu acho interessante é que o primeiro gigante se levantou naquela guerra que Davi fez. O primeiro gigante se levantou e o nome dele é Esquibelogue. Esse foi um dos gigantes. E uma coisa que muito me chamou a atenção dentro da palavra de Deus, no versículo de número 16, é que esse gigante, ele veio, diz aqui a palavra de Deus, que ele veio com uma espada nova. Era aquela espada que Davi havia pegado, era aquela espada que Davi havia tomado de Golias. Você lembra quando Davi, ele tomou a espada, cortou com ela a cabeça de Golias? Você lembra quando Davi
derrubou o gigante Golias. Lembra daquela espada que ele diz a palavra de Deus? A palavra de Deus é quem diz que ele pegou essa espada, as suas armas, do gigante Golias e guardou na sua tenda. Mas também um outro porém que me chama a atenção é que mais à frente nós encontramos Davi no templo com o sacerdote Aimeleque. E esse sacerdote apresenta para Davi a espada de Golias. Quando Davi pergunta, olha, tem alguma espada aí? E o sacerdote diz a ele, olha, aqui está a espada de Davi. Ou seja, foi guardada na tenda, depois a espada foi levada para o templo e ficou com o sacerdote. Deixa eu dizer uma coisa para você que muito me chamou a atenção. Esse gigante, ele veio com uma espada nova. É o gigante que se levanta. Ele veio na intenção de querer se vingar de Davi. Ele veio dizendo, olha Davi, você derrubou Golias, mas ainda não acabaram os gigantes. A nossa raça, E eu quero dizer que quando Davi, ele guardou essa espada no templo, e ali ela ficou. Mais à frente, nós lemos aqui na palavra do Senhor, no próprio livro de 2 Samuel, depois do capítulo 21, nós lemos que Davi, ele pegou essa espada novamente. Mas o que eu quero dizer é que aquele gigante, ele se levantou e ele veio trazendo uma espada nova, porque a espada era passada de pai para filho, era algo realmente muito importante de tradição. Mas só que Davi havia roubado, pegado, tomado a espada do grande gigante Golias. E esse gigante aqui, diz aqui a palavra de Deus, que Espinho Benob é o nome dele. E ele significa uma vingança contra Davi. Ele veio, mas só que ele pegou Davi numa fase difícil. Ele pegou Davi cansado. Ele pegou aquele Davi que já estava cansado das muitas e sucessivas batalhas. Quantas guerras Davi não guerreou.